Oi, gente, tudo bem? Estamos eu e o Monte aqui, tudo bem com vocês? Olá! Hoje a gente quer falar sobre mais um personagem, né, importante nessa trama, que foi o Rolex Pisca-Pisca, né, e o parente dele, o Funga-Funga, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas o Funga-Funga bateu recordes, né, de visualizações aí no YouTube, né? E toda vez que a gente vê assim esses recordes acontecendo, né, é interessante, né, porque a gente entende, né, com quem a gente está lidando, né, por trás dessa situação toda. O Rolex Pisca-Pisca, ele é o único personagem de toda essa trama que nós conhecíamos antes de morar em Adamantina. Só que ele foi também o último personagem que a gente descobriu que estava por trás dessa trama, né? O Pisca-Pisca, ele tinha uma loja e nós costumávamos ir até a loja dele, né? Antes de tudo isso acontecer. Mas a gente nem sabia o nome dele, nem sabia que ele morava em Adamantina, nada disso, né? Ele sempre tratou a gente com educação e a gente sempre o tratou com o devido respeito, né? O Rolex Pisca-Pisca, ele surgiu no nosso radar a partir do momento que as luzes da casa costumavam piscar quando nós íamos dormir. E aquilo tudo era muito estranho, né? Porque a gente tinha as câmeras, né, inicialmente, e simplesmente aquelas luzes piscavam estranhamente toda vez que a gente desligava as nossas luzes, né? Então bastava a gente desligar as luzes da casa e as luzes da casa dele piscavam, né, ensandecidamente por aí cerca de 30 segundos, 1 minuto. Era uma história bizarra, né? Mas a gente não fazia a mínima ideia de quem morava naquele lugar e o que estava acontecendo ali, né? O Pisca-Pisca, ele tem um parente que é o Funga-Funga. E esse parente dele é extremamente problemático porque ele é uma pessoa viciada em drogas. E a relação dele com o fantasma do telhado é uma relação direta. E aí que é interessante, né? A mulher do Pisca-Pisca se relaciona com a mulher do fantasma do telhado. E o parente do Pisca-Pisca se relacionava diretamente não só com a lambisgoia atrevida, com calcinha apertadinha e com o próprio fantasma do telhado. Então havia uma relação aí direta, né? O Funga-Funga, ele vivia sempre escondido atrás do muro, observando, né, a nossa casa. Então, assim, todos os detalhes que aconteciam na nossa casa, o Funga-Funga sabia de tudo de primeira mão, porque ele tinha uma visão privilegiada, né, em função de onde ele estava. E ele constantemente avisava o fantasma do telhado de todas as coisas que estavam acontecendo ali. Então, se a gente saísse, né, se a gente ia dormir, enfim, ele estava sempre antenado em tudo que acontecia ali. Ou seja, ele era um vigia extra, além do gordo, né? Nós explicamos para vocês que o gordo era um vigia dentro dessa trama. E o Funga-Funga, ele atuava como um segundo vigia, um vigia extra, caso o gordo não estivesse ou né, fora do horário de trabalho do gordo, principalmente, né? Então, assim, era uma pessoa que praticamente não dormia, estava sempre, né, de olho em tudo que acontecia dentro da nossa casa, né? O Funga-Funga, ele estava recorrentemente fumando maconha ou usando droga junto com o fantasma do telhado, né? Então tinha sempre aquela fumaça toda de maconha, né, vindo de dentro dos terrenos, e quando a gente descobria quem era, o Funga-Funga estava sempre lá presente, né? Então, isso assim, esse era um detalhe, né, muito sórdido por trás dessa história, né? E o Rolex Pisca-Pisca, a princípio a gente não sabia absolutamente nada dele, né? Quem ele era, o que ele fazia da vida, né? A gente não sabia que a gente o conhecia, nem nada disso. Ele só caiu no nosso radar pela própria polícia. Foi a polícia quem contou e entendeu que ele era uma pessoa, como a gente chama, person of interest, né? Ou seja, a movimentação financeira do Pisca-Pisca era uma movimentação estranha. Então foi a partir daí que o Pisca-Pisca caiu no nosso radar, né? O Pisca-Pisca, ele também ele financiava o pessoal da gangue do telhado. Recorrentemente, eles executavam, abre aspas, né, trabalhos, fecha aspas, pro Rolex Pisca-Pisca, e eles recebiam dinheiro, né, do Pisca-Pisca, né? Então, assim, isso acontecia rotineiramente. E o Pisca-Pisca foi o primeiro que disse pro gordo, né, isso nas palavras do próprio gordo,
colocar um paredão, sabe, para poder tirar toda a visão das nossas câmeras, né, e a nossa visão em si, né. O pisca-pisca, ele recorrentemente também ajudava o fantasma do telhado nas invasões, porque como ele tinha uma vista privilegiada, né, da nossa residência, ele podia avisar. Inclusive no dia da própria câmera do Google, isso fica bastante evidente, né? Quando o Google filmou o fantasma do telhado lá em cima do nosso telhado, né, ficava evidente que o pisca-pisca tinha uma visão total de tudo aquilo. Quando o drone passou, isso ficou muito claro, né? Que tudo que estava acontecendo ali estava acontecendo com a conivência do Rolex pisca-pisca, né? E ele é daquela gangue dos empresários da cidade, né? Que é esse pessoal que diz que é empresário, né? Que tem essas empresas que são empresas que parecem como uma empresa de fachada, porque se você passar lá você não vai ver ninguém entrando, né? E tem toda essa situação de que a empresa movimenta uma grande quantidade de dinheiro, né? E para onde vai esse dinheiro? De onde vem esse dinheiro, né? Que não se tem uma justificativa em função da ausência de clientes, né, dentro dos comércios dele, né? Então, assim, é uma situação toda nebulosa, por isso, inclusive, que chamou a atenção da polícia, né? O fato de você ter aí essa movimentação atípica financeira, né? E assim, o pisca-pisca, ele também evidenciou pra gente a existência dessa gangue de falsos empresários, né? Ou seja, de pessoas que estavam fingindo ter uma movimentação financeira, mas que elas estão diretamente ligadas a outros ramos, né? Que são esses ramos nebulosos das organizações criminosas, né? Que você tem aí a lavagem do dinheiro, né, dessas organizações criminosas e principalmente dos traficantes de drogas independentes, né? Tudo isso fica claro pela situação e pelo relacionamento, né, tanto do funga-funga, né, pelo grau de amizade dele com o fantasma do telhado, quanto pelo relacionamento da mulher do fantasma do telhado com a esposa do pisca-pisca, né? E era muito estranho, até porque ela sempre conversava com a mulher do fantasma do telhado em situações onde ela jamais seria vista, ela ficava escondida, né? E só quem se exibia era a mulher do fantasma do telhado. Parecia que ela falava assim com o vento, né? Mas estava a outra ali completamente escondida, né? Na escuridão ou em alguma situação onde ela não podia ser vista, mas falando e relatando todas as coisas que aconteciam quando eles não estavam presentes, né? Ou seja, ela também atuava como uma vigia, né? E como um dedo duro, né? De tudo que estava acontecendo ali, se a polícia chegou ali, né? Quem passou lá em casa, enfim, né? Tudo isso. E também havia uma situação que era o fato de que eles detinham altas tecnologias que tornavam possível a questão do hackeamento e a questão também da comercialização de aparelhos e dispositivos eletrônicos que podiam tornar possível essa história que nós falamos, né, desses aparelhos como flipper e tudo mais, né? Então, assim, ele poderia comercializar esses aparelhos, ele poderia, né, ter acesso a esse tipo de eletrônico, né, esse tipo de dispositivo. Isso também se tornava, né, muito evidente, né, através, né, do conhecimento dele, né, e de certa forma, né, das formas como ele atuava. Então isso era bem nítido, né, bem notório. E ele, assim, era uma pessoa que o grau de falsidade dele conosco, né, foi realmente, assim, o fato de que nós não o conhecíamos e que a gente frequentava, né, o comércio dele, né, e com ele praticando todos esses atos pelas nossas costas, né, na situação em que nós não sabíamos quem ele era, né, e nós jamais imaginaríamos, sério, era uma pessoa assim que a gente jamais imaginaria, né, que estaria por trás de uma trama dessa, né, se não fosse realmente, né, a polícia, né, a nos alertar acerca disso, a gente jamais descobriria, né, jamais teria essa malícia, né, para poder perpetuar tudo isso, né? Mas ele evidenciou muito bem essa situação da lavagem de dinheiro em Adamantina, né? Que ela não é uma lavagem que acontece, né? Lavagem de dinheiro
dessas organizações criminosas, que ela não é uma lavagem que acontece só com a comercialização ou com a construção civil, mas também acontece pelos comércios, né, pelos ramos comerciais que existem naquela cidade, né. A gente acabou de receber uma informação privilegiada que teve uma batida, né, em Adamantina, né, e que a Polícia Federal bateu lá, mas sinceramente eu tenho que ver essa matéria porque nós não sabíamos que isso tinha acontecido. A gente vai ter que descobrir onde está essa matéria. Parece que apareceu na própria televisão, no Jornal Nacional, né? E a gente vai ver a matéria e depois a gente dá essa como uma edição extraordinária, né? O que aconteceu lá, né? Porque realmente a gente estava meio que por fora, né? Diante de tudo que aconteceu essa semana, né? Com o falecimento do meu pai, mas, né? Tudo isso que aconteceu, mas o meu próprio aniversário, enfim. A gente estava meio que alheio a toda essa situação, né? E a gente nem estava sabendo, mas parece que a Polícia Federal não bateu só lá, mas em várias outras cidades, né? No esquema de corrupção, né? E a gente fica muito feliz, né? Que isso finalmente tenha acontecido, né? Porque já estava mais do que na hora, né? Disso acontecer. E a gente depois passa para vocês, né? Como uma edição extraordinária, né? O fato ocorrido, né? Enfim, sobre o pisca-pisca eu realmente não tenho muito o que dizer, né? Mais uma situação de lavagem de dinheiro, mais uma situação de vigília, né? E mais uma situação de uma pessoa que bancava a perseguição, né? Que nós estávamos sofrendo, né? E que a gente jamais imaginava que viria dali, né? Essa situação. Você tem alguma coisa para falar, Monte? Não. Bom, então é isso, né? Um personagem que vai ser curto, mas um personagem importante, porque ele é detentor de dinheiro, né? Então, enfim, mais um personagem, né, por trás dessa trama é o Rolex Pisca-Pisca e o Funga-Funga, né? O Funga-Funga, ele não trabalha, ele ficava o tempo inteiro em casa, né? E ele ficava o tempo inteiro nesse métier, né, do tráfico de drogas e utilizando drogas, né? Por isso até que, de certa forma, o Monte mandou aquela mensagem para ele, né? Que era uma mensagem muito pertinente, porque ele usava droga o dia inteiro, né? Então, enfim, uma família que não consegue controlar, né, os viciados que estão dentro dela, né? É isso, lamentável, mas é a realidade. É só isso, gente. Por hoje é só, tá? Por hoje é só. Beijo.